Se Deus quer se relacionar conosco, por que ele está tão escondido? Esse é um dos principais argumentos contra a existência de Deus, um argumento que tem sua força e sua convencibilidade, mas acredito que nós, cristãos, teístas, podemos responder adequadamente a esse questionamento. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que se Deus fosse mais aparente, se a existência de Deus fosse mais óbvia, isso por si só não garantiria que mais pessoas se relacionariam de modo adequado com Deus, porque, para o cristianismo, acreditar somente em Deus é um tanto quanto trivial, não é lá algo muito importante. O principal é você passar do acreditar e ter um relacionamento com Deus, um relacionamento adequado e ter confiança em Deus para que você seja salvo. Acreditar, até o diabo acredita. Mas, para além disso, nós podemos também estipular que Deus tem conhecimento daquilo que aconteceria em outras circunstâncias. Deus sabe como as pessoas reagiriam se houvesse mais amostras da sua existência, ou se a sua existência fosse mais óbvia. Ora, sabendo disso, pode muito bem ser o caso que se Deus se mostrasse de maneira mais óbvia, na verdade, em vez de mais, talvez até menos pessoas se relacionariam de forma adequada com Deus, na medida em que a fé é um componente importante, muitas das vezes, para as pessoas continuarem tendo um relacionamento com Deus, no sentido de que a fé acaba muitas das vezes dando espaço suficiente para as pessoas para que elas acreditem em Deus, apesar da existência de Deus não poder ser provada de forma absoluta. Então, pode ser que para algumas pessoas, se Deus se mostrasse de maneira mais óbvia, elas até se afastariam mais de Deus, porque elas se sentiriam um tanto quanto coagidas a acreditar em Deus. Portanto, é plausível acreditar que Deus deu demonstrações suficientes de sua existência para todos aqueles que o buscam com o coração aberto, como nós podemos ver pelos vários argumentos que nós podemos desenvolver em favor da existência de Deus. Porém, para aqueles que não estão dispostos a acreditar em Deus e não têm o coração aberto, as evidências, apesar de muito fortes, não são tais que elas sejam coercitivas, que elas obriguem as pessoas a acreditar que Deus existe. Porque Deus não é um ditador e, além disso, ele sabe que coagir as pessoas dessa maneira poderia trazer mais efeitos negativos do que positivos. O ateu, portanto, precisa demonstrar que é bem provável que se Deus se mostrasse de maneira mais clara, mais pessoas se relacionariam adequadamente com ele. Mas como que o ateu pode ter acesso a esse tipo de juízo? Ele não pode. Portanto, o argumento a partir do ocultamento divino sofre de um sério problema na medida em que ele depende de uma premissa que não pode ser demonstrada e nem colocada como provável.